Olá, eu sou o Fariseu Simeão e, bem, eu estive refletindo sobre certas coisas que frequentemente eu tenho visto. No caso, ateus falando besteira como de praxe. É incrível como mesmo depois de tantas descobertas científicas e mesmo depois de tantas coisas científicas em geral que comprovam a existência de um criador do universo, há ainda alguém que seja ateu. E eu tenho visto que os argumentos que os ateus usam são sempre os mesmos. E portanto, no vídeo de hoje eu irei refutar tais argumentos para provar que eles são meramente falácias e coisas tolas em geral, provando cientificamente que Deus existe e também para impedir que você, telespectador, acabe acreditando nas mentiras deles. Bem, para começar vamos ao argumento mais utilizado dos ateus, que é o paradoxo da pedra. Este raciocínio faz a seguinte pergunta: se Deus é onipotente, todo-poderoso e consegue fazer o que ele quiser, então o que aconteceria se Deus fizesse uma pedra tão pesada que ele mesmo não iria conseguir se levantar? Ele consegue fazer isso? Pois se ele conseguir criar uma pedra que é mais pesada que ele e ele não conseguir levantar, então ele não é todo poderoso, pois seria mais fraco. Se ele não conseguisse criar a pedra, ele não seria capaz de fazer literalmente o que quiser. Este é o argumento mais fácil de refutar, é meio que um raciocínio circular. De qualquer forma, vamos à minha resposta. Acontece que Deus não consegue fazer uma pedra que seja maior que ele, até porque isso é uma contradição lógica, um conceito que não existe. É o mesmo que tentar dizer para Deus fazer um quadrado circular, um solteiro casado, um vermelho verde, um passado, futuro, presente. São coisas altamente contraditórias e impossíveis de acontecerem ou existirem por si só. Isso não contradiz o conceito de onipotência, muito menos refuta Deus em si. No máximo, apenas seria uma refutação caso alguém pressupôsse uma deidade a qual conseguisse fazer qualquer coisa no sentido de que abrange coisas contraditórias. Mas até onde eu saiba, ninguém defende isso. Então, não é um paradoxo de fato, não é uma refutação a nenhum modelo de onipotência existente. Bem, o problema do mal é uma tese formulada por Epicuro que pressupõe que Deus não pode existir se o mal existir. Que se Deus permite o mal, logo ele seria um ser do mal e não do bem, coisa que é completamente sem sentido, até porque esse suposto paradoxo é baseado em uma série de dilemas falsos. Mas mesmo assim, por meio da minha honestidade, eu vou refutar os pontos apresentados por tal tese, e irei refutar de um ponto de vista judaico, então vocês verem uma refutação um pouco diferente do que acostumam ver em refutações cristãs de tal tese. Se Deus é todo-poderoso e totalmente bom, por que existe o mal? Bom, tal pergunta já faz uma pressuposição equivocada em sua essência, de que o bem significa a ausência absoluta de qualquer experiência negativa. Acontece que na Torá, no livro de Isaías, capítulo 45, verso 7, Deus deixa claro: eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Adonai, faço todas estas coisas. Ou seja, o mal não é uma força independente competindo com Deus, igual em crenças dualistas na qual o mal é um ser encarnado e o bem é um ser encarnado, que é totalmente mal ou totalmente bem. Mas sim, o mal é uma ferramenta criada por ele. De fato, Satanás é um ser maligno, ele é o Yetzer Hará, isto é, a tentação ao mal, como visto no Talmud, no livro de Bava Batra, a qual um rabino mostra as evidências disso na Tanakh. Mas justamente diferente do que as crenças dualistas dizem, Satanás é ainda subordinado a Deus, não é um ser tão poderoso quanto ele ou comparável. O mal é uma criação de Deus. Mas criar o mal não tornaria Deus um ser maligno? Não, criar algo que pode causar dor, isto é, a calamidade, não é sinônimo de ser mal. Um juiz que pune, um médico que realiza uma cirurgia dolorosa ou um pai que disciplina o filho não são maus por causarem sofrimento. O propósito e o contexto definem o caráter do ato. Deus é um ser justo e bom, e o mal funciona como um instrumento de justiça, teste ou correção. O mal não é um fim em si mesmo, como se fosse um ser encarnado, mas um meio dentro de um plano maior. Se Deus é todo poderoso, ele poderia ter criado o mundo sem mal? Poder sim,
Porém, acontece que um mundo sem o mal seria um mundo sem livre-arbítrio, sem justiça, sem livre escolha do indivíduo de fazer os atos de bondade ou os atos de maldade. E a Torá, que é a lei divina, pressupõe que o indivíduo deve ter a liberdade para a moralidade. Porém, claro, existem consequências dos atos ainda assim. Você não acha que se ele só fizesse os humanos serem praticamente robôs, ao qual apenas obedecessem ele e não racionam do porquê o bom é bom e o mal é mal, e portanto só faz atos de bondade, iria o agradar? Não, de forma alguma. Nós precisamos de desafios na Terra, nós precisamos de lições, compreender as coisas ao redor para fazer elas. Nós temos sentimentos e emoções. É isso que o agrada. Quem decide fazer a bondade de verdade é aquele que é realmente o justo. Se todos fossem automaticamente bons por si só, não teria motivo para ser bom. Seria algo extremamente mecânico. Por que pessoas inocentes sofrem? Isto é uma questão muito mais complicada de ser respondida, mas não significa que não tem uma resposta. A questão é que depende, pois de forma muito generalizada não tem uma resposta única. O sofrimento pode ter função de purificação, crescimento, retificação. Muitas pessoas aprendem bastante sobre muita coisa por meio do sofrimento também, mas ao mesmo tempo o sofrimento também pode ser parte das consequências coletivas dentro da ordem natural das coisas. Ou seja, se você não entendeu o que eu quis dizer, o mundo funciona principalmente por meio de sistemas e não apenas por meio de milagres o tempo todo. Deus não é uma babá para ter que ficar cuidando de você enquanto pessoa o tempo todo para te ajudar o tempo todo. Tanto é que o livro de Jó fala exatamente sobre isso. A mente humana não consegue compreender com magnificência esse tipo de coisa. A justiça divina é mais ampla do que a nossa compreensão imediata. Mas isso não seria uma forma de evitar o problema? Não, porque eu justamente estou sendo honesto em dizer que não temos a compreensão completa do mal por si só. As próprias sagradas escrituras apresentam o fato de que nem sempre podemos compreender esse tipo de coisa. Adulteração bíblica. Bem, esta tese pressupõe que a Bíblia teria chegado nas mãos de muitas pessoas, teria sido traduzida diversas vezes e, portanto, teria sido adulterada ao longo do tempo. Com o texto do original se perdendo, ou seja, não teria como confiar nele como livro sagrado, logo Deus não existiria por causa disso. Bem, essa pressuposição já tem muitos problemas nela. Ela é extremamente errônea, é praticamente uma falácia. As coisas nem se conectam direito. Olha, as escrituras judaicas foram completamente preservadas ao longo do tempo. As traduções modernas podem distorcer um pouco o que está no texto original, de fato. Porém, nós conseguimos ler o texto original sem nenhuma dificuldade. A diferenças extremamente mínimas entre os manuscritos mais antigos e os manuscritos mais modernos encontrados do hebraico da Tanakh. Inclusive, o texto da Tanakh foi fechado no ano de 95 d.C. Desde aquela época, ele não foi alterado. E vale ressaltar que a maior parte do Tanakh já era reconhecido como escritura muito antes disso, e no século I esse conteúdo era lido regularmente nas sinagogas. O texto já estava consolidado na prática judaica. E também existem manuscritos muito mais antigos disso em questão. Com os manuscritos do Mar Morto, datados de até 2 séculos antes de Cristo, podemos analisar e comparar os manuscritos do Mar Morto com os manuscritos massoréticos do Códice de Leningrado, e podemos ver que as diferenças são extremamente mínimas. No versículo de Deuteronômio 32:8-9, por exemplo, aparece de que quando Deus repartia as nações, ele escolheu os filhos de Israel, ou seja, os israelitas, os judeus, como o povo dele. Nos manuscritos do Mar Morto, conseguimos ver que está escrito que das nações escolhidas, ele escolheu, entre aspas, os filhos de Deus, fecha aspas, a qual posteriormente nos próprios manuscritos podemos ver que são justamente os filhos de Israel que são escolhidos e chamados de filhos de Deus. Ou seja, não é uma diferença significativa, apenas uma diferença mínima de explicação ao que ele se refere como filhos de Deus. Os textos eram copiados por escribas treinados e o seu uso contínuo nas comunidades judaicas funcionava como uma espécie de controle público, o que dificultava alterações em si.
O mesmo vale para outras escrituras judaicas, como por exemplo o Talmud, os Midrashim, etc. E o mesmo vale para as escrituras de outras religiões, por exemplo, o Novo Testamento cristão. Ele foi também completamente preservado e nós conseguimos ver o texto original dele. Inclusive, existem cerca de 5.600 cópias do Novo Testamento que foram sendo escritas ao longo dos anos e servem de base às traduções bíblicas cristãs modernas. E se nós analisarmos, todas essas cópias são 99,5% idênticas e os 0,5% de discrepância entre elas são mudanças apenas de gramática e de estrutura textual. Ou seja, as diferenças são minúsculas. É desonestidade tentar usar a ideia de que a Bíblia teria sido adulterada para tentar refutar qualquer religião ou crença. Pois para começo de conversa, se tu sabes que ela foi adulterada é porque tu tens o texto original. Se não soubesse, não iria dizer que foi adulterado. Então, se eu fosse discordar de alguma coisa em si, de qualquer religião, seja cristianismo, espiritismo, não sei, eu nunca iria atacar a questão da adulteração, mas sim eu iria talvez mostrar coisas que eu discordo teologicamente, certo? Coisas que eu vejo, eu tenho uma opinião diferente na teologia da questão. Até porque você usar esse negócio de ser adulterado é claramente uma falácia. Você tem os textos originais, eles são preservados. Quem criou Deus? Tal pergunta é filosoficamente ilógica. E ela é um grande erro categórico, pois o próprio conceito de Deus já responde essa pergunta por si só. Até os ateus mais conhecidos concordam que essa pergunta não faz o menor sentido e que ela não se sustenta. Até porque, para que ela seja feita, deve-se não conhecer o conceito de Deus. Respondendo, Deus sempre existiu. Ele deixa isso bem claro no livro de Isaías, capítulo 44, verso 6. Assim diz Adonai, o rei de Israel e seu redentor, Adonai dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. A pergunta quem criou Deus fala em compreender a própria definição básica dele, ou seja, ele sempre existiu, sempre existirá. Essa é uma definição de Deus. Nunca existirá nenhum outro Deus além do próprio Deus. Este conceito também refuta o politeísmo por si só em sua essência. Mas enfim, e aí alguém poderia dizer: mas vocês dizem que tudo tem uma causa, então portanto Deus tem uma causa. Acontece que na verdade nem todas as coisas têm uma causa. Nós dizemos que tudo tem um início, tem uma causa. Isso é muito mais lógico. Não é algo que depende de alguma crença para se sustentar, é um fato. Nós sabemos que o universo teve um início, logicamente ele teve uma causa. Mas como a origem do universo também envolve a origem do espaço, tempo e matéria, a causa do universo deve ser transcendente. Ou seja, além dessas características, Deus, por meio do texto sagrado, se revela transcendente. E além dessas características, logo no primeiro versículo bíblico: em princípio, tempo. Deus criou os céus, espaço e a terra, matéria. Ou seja, aqui nós já vemos de forma indireta a definição de Deus e que ele é o criador. Se ele tivesse sido criado, ele seria apenas parte da criação, mas ele é algo a mais, criador de tudo, um ser transcendental. E por falar na origem do universo, nós chegamos no tema do... Há uma pressuposição que o Big Bang e a ciência refutariam a existência de Deus. Acontece que, por azar dos ateus, a ciência, a física nunca provaram que Deus não existe. E na verdade só nos dão mais evidências ainda para a existência dele. Até porque a teoria do Big Bang foi, não ironicamente, proposta por um padre belga chamado Georges Lemaitre no ano de 1927. A teoria do Big Bang afirma que o universo teve um início a partir de um estado extremamente denso e quente, no qual o espaço, tempo e matéria estavam concentrados, e a partir desse estado inicial ocorreu uma expansão rápida, dando origem ao universo observável, a qual normalmente é interpretado como uma grande explosão que teria dado origem ao espaço, tempo e matéria. Entretanto, não há nenhuma comprovação ou evidência real da existência do Big Bang. A tese por si só é extremamente questionável. Argumenta-se que a teoria parece pressupor um estado anterior que já existia sem causa definida, algo que não faz nenhum sentido da visão lógica. E já há uma contradição, pois esse estado não seria consciente, seria uma substância.
ele teria dado origem ao universo por meio de uma expansão repentina, sem absolutamente nenhum motivo. Assim, podemos fazer uma crítica de que a teoria contém contradições, especialmente quanto à origem desse estado inicial e ao motivo da expansão. É impossível comprimir matéria infinitamente, e se o tempo começa ali, como que pode ter havido uma causa anterior? Justamente, se existisse algo parecido com Big Bang, não refutaria o conceito de um criador. Na verdade, faz mais sentido dizer que, caso algo assim existisse, teria sido feito por um próprio criador, pois, como eu já falei anteriormente, tudo que tem um início tem uma causa. E para algo desse tipo acontecer, deveria ser causado por uma causa superior, um ser transcendental. Até porque, se você negar isso, você está basicamente dizendo que coisas como o universo e a matéria podem surgir do absoluto nada sem nenhum motivo. Algo que nunca aconteceu e não faz nenhum sentido e é refutado pela própria ciência e física com leis básicas. E se você também negar isso, aí você já está indo contra a própria ciência. Até porque não é consensual nem comprovado cientificamente que o universo sempre existiu ou é infinito. A filosofia provou que para o universo ter surgido foi necessário um primeiro motor, uma causa eficiente e um ser necessário. E a teologia nos mostra que isso é Deus. E também não podemos deixar de mencionar que a chance de tantas características terem sido milimetricamente sintonizadas para que a vida tenha surgido do acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Um número que, matematicamente, pelo conceito matemático do princípio de Borel-Cantelli, é uma chance tão minúscula, tão desprezível, que é certamente impossível que a vida poderia surgir do Big Bang. Isso é outro motivo do porquê o próprio Big Bang aponta para a existência do Criador. E, inclusive, tem uma frase do Fred Hoyle, que é o mesmo cara que cunhou o termo Big Bang como deboche. Ele diz o seguinte: a probabilidade da vida ter surgido por acaso é comparável à probabilidade de um furacão atravessar um ferro velho e montar um Boeing 747. Mas é sério. E também muitas pessoas, incluindo o pai da física quântica, várias pessoas na ciência percebiam que era muito suspeito a questão do universo ter sido fruto do acaso e acreditavam que deveria ter um ser transcendental que teria causado o universo. Inclusive, o próprio Schrödinger, que fez a tese do gato de Schrödinger, embora ele se autoproclamasse como ateu, ele tinha uma frase a qual ele deixava claro que suspeitava dessa coisa das coisas virem do acaso. Ele disse isso em um próprio livro dele, dizendo que é impossível, cientificamente falando, que tudo tenha sido fruto do mero acaso, certo? Deveria ter algum motor inicial. E não só ele, como várias e várias outras pessoas na ciência, física, etc., têm o mesmo princípio em mente. Isso não é algo de gente maluca, é uma coisa lógica. Então, com isso, você consegue ver que toda a ciência aponta a um Criador, aponta a um Deus, um ser transcendental que criou todo o universo. Então, sendo assim, eu encerro o vídeo, eu encerro a minha refutação aos ateus. Espero que você que tenha assistido o vídeo até aqui tenha gostado. Eu me esforcei bastante para refutar eles em argumentos, mostrei cientificamente, certo, que esses argumentos que eles sempre usam estão errados, porque eu genuinamente não aguento mais as pessoas usando os mesmos argumentos, as mesmas teses, que são tão obviamente errôneas assim. Enfim, esse foi o vídeo e Shalom Aleichem.